Bom, meus amigos, é o seguinte, 5 jogadores do Fortaleza que servem para o seu time na Série A em 2025. Vamos fazer um vídeo aqui, um react do vídeo de Wallace Borges, tá? E a gente pode até estender um pouco mais do debate, voltado um pouco mais para o Vitória, que acabou ficando na Série A. E naturalmente a gente pode estender um pouco mais o debate, não só do Fortaleza, mas como do Juventude, do Ceará e do Sport. Jogadores que o Vitória pode ir atrás, já que o Vitória acabou permanecendo na Série A na última rodada, vai ter uma folha salarial maior do que os times que vão estar na Série B, vai ter um elenco em tese melhor do que os times que vão estar na Série B, então dá para você caçar jogadores ali que caíram para a Série B para formar um bom elenco para a próxima temporada. Vambora! Antes disso, teve um comentário aqui de um inscrito ontem no canal que ele falou o seguinte: velho, na imprensa cearense, todo dia nos últimos 40 dias se especulava, pô, quais jogadores do Vitória, do Fortaleza, do Sport podem ser bons pro Vozão no ano que vem, na Série A 2026. Mal eles imaginavam que o Ceará também ia cair um mês e meio depois. Cara, que bizarro como o futebol muda muito rápido, né? Vambora, abre o olho Ceará. 5 jogadores do Fortaleza para você ficar de olho. Já que o Fortaleza caiu, seu time ficou ou subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, fica de olho. Lembrando, obviamente, que essa é uma indicação que não é só para time que está brigando por título, mas time que vai brigar contra o rebaixamento, time que acabou de subir da Série B para a Série A, time de meio de tabela, etc. Então, talvez você esteja vendo esse vídeo e fala, Wallace, mas eu torço pro Flamengo. Eu ganhei a Libertadores, ganhei o Brasileiro, nenhum desses jogadores serve para mim. Tá bom, o vídeo então não é para você, é para os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro que também tem uma outra lógica também. Quem sabe um desses você acha que até sirva pro Flamengo ou não, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, hype o vídeo também. Estamos aqui, ó, 84.268. Estamos em busca dos 85 mil inscritos ainda nessa temporada. Beleza? Perfeito, deixa um like lá, deixa um like aqui, se inscrevam lá, se inscrevam aqui. O primeiro jogador que eu acho Eu já tenho meus 5 aqui de cabeça, tá? Já vou dar spoiler do que eu acho. Não, vou não, vamos lá. que vale muito indicar é o Pierre, cara, volante de 23 anos de idade, pertence ao Tombense, chegou ao Fortaleza no segundo semestre, jogou só 13 jogos com a camisa do Fortaleza, ele pertence a Tombense. No ano passado jogou uma parte na Tombense, jogou no Guarani também. Nessa temporada estava no Volta Redonda, estava fazendo uma boa Série B pelo Volta Redonda. Fortaleza pegou e ele se tornou titular do time na reta final, apenas 23 anos de idade, faz 24 anos no ano que vem. E eu acho que tem tudo para ser um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que se desenvolver? Tem. Mas a primeira chegada num time completamente desorganizado, desmantelado, foi bem. E acho que chamou atenção. Assim, é um volante que tem um bom passe, um volante dinâmico também, que eu acho que chama atenção para esse ponto. É um jogador que pode ser útil dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale também o destaque para o Matheus Pereira, que quando chegou foi muito importante, depois acabou indo para o banco, caindo um pouco mais, mas foi muito importante desde o início dele no Fortaleza. Acho que é um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro também, para times de meio de tabela, um pouco mais para baixo e tal, mas um destaque para o Matheus Pereira. Não está na nossa lista, mas colocamos um a mais. Perfeito, concordo. Não me vem assim à mente, o primeiro nome é Pierre, não é. O meu primeiro nome é Breno Lopes. Esse aí é o destaque absoluto do Fortaleza na temporada como um todo. A gente até fez aqui um vídeo react dos melhores jogadores de cada time da Série A nesse Brasileirão 2025. Vou deixar o link aqui no card, tá? Sobre Pierre, é bem por aí, eu me surpreendi positivamente com ele. É um cara que cobra escanteio, inclusive, é o batedor de escanteios do Fortaleza, foi o batedor nessa reta final de Série A. É um cara, de fato, tem um bom passe sim, tem um bom chute, é um bom segundo volante, cara, para o teu time contratar. Por exemplo, o Vitória ter Pierre no seu grupo é uma excelente contratação. Ponto. Para quem tem William Oliveira, para quem tem PP, Pierre é bem melhor. Agrega muito mais qualidade. Aí você tem Pierre, Baralhas. Eu acho que o Vitória talvez tenha que se desfazer de William Oliveira, talvez de um PP, Ronald. Pierre é um Ronald melhorado, tá? Exagerando aqui um pouquinho. E um Ronald melhorado é uma boa contratação para quem briga para não cair, sem dúvidas. E eleva o patamar. E quero deixar bem claro, eu sei que Ronald não é um baita de um volante, mas Pierre é melhor do que ele. Eu tô falando por característica, tá? Em estilo de jogo. É um cara mais do passe, é um cara mais do cruzamento na grande área, é um cara mais do poder de fogo do meio para frente, mas que também sabe marcar. Então tá mais para um segundo volante beirando o meio campista central do que um primeiro volante mais marcador.
seria uma boa contratação. Concordo muito com elas, tá? É, E vai ficar muito voltado aqui pro Vitória, tá? Porque eu cubro mais o Vitória do que, sei lá, Atlético Paranaense, Coritiba, Remo. Pierre seria uma boa contratação, sim. Só que, lógico, não é aquele volante pra tu falar assim, ah, é o meu titular incontestável pra toda a temporada. Não, tu só se confiar em Pierre tem o seu risco, né? Mas é um bom volante. o outro jogador, também jovem, 24 anos de idade, fará 25 anos no ano que vem. O zagueiro Gaston Ávila. Esse aqui, eu tive algumas dúvidas se eu colocaria na lógica ou não, mas eu resolvi colocar. Por quê? A trajetória do Gaston Ávila foi uma trajetória muito acidentada. O início foi horrível. Muito ruim. O início dele lá, Campeonato Cearense, enfim, várias questões, foi horrível. Horrível. Então, eu acho que isso me colocou um pouco na lógica da chegada dele ao futebol brasileiro, então deixou a desejar. Mas depois da saída do Gustavo Mancha e tal, que foi vendido para o Olympiacos, ele passou a voltar a ser titular, foi importante em alguns jogos e tal. Então eu acho que o Ávila, num cenário melhor que o do Fortaleza, eu acho que ele pode ser útil. Tem que ser um cenário bem melhor que o do Fortaleza. É um cenário de um time mais estruturado e etc. Eu acho que ele pode ser bem útil. Por exemplo, o Vitória ficou na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele é um bom zagueiro canhoto pro Vitória. Por exemplo, se eu fosse indicar para algum. Concordo, só que o ponto de dúvida que eu fico aqui na minha cabeça é: será que o Vitória vai ter condições de bancar um salário de Gaston Ávila? Que eu nem sei exatamente quanto é, mas não é um salário tão barato assim. Por exemplo, Camutanga, eu tenho certeza absoluta que Camutanga deve receber, sei lá, uns 200, 300 mil reais a menos do que Gaston Ávila recebe. Até porque Gaston Ávila veio do Ajax. Tava meio que encostado lá e tal, tinha problemas de lesão e tal. Então, e lá ele recebe em euros, né? O dólar, sei lá qual é exatamente, o libras. Não sei exatamente, não. E no que aquele, qual é a moeda que ele recebia. Mas é pelo menos uns 350, 400k, tá? Mínimo, mínimo. Só pra conversar a brincadeirinha. Então, assim, eu tô especulando, tá? Não tem uma informação cravada, mas só pra começar a brincadeira é papo de 400 mil no mínimo, tá? Que ele deve receber. E sim, seria uma boa contratação pro Vitória. Mais um bom zagueiro aí, que de fato fez uma reta final da Série A muito boa. Quando o Palermo chegou, as coisas começaram a se ajustar um pouco mais. Pierre começou a jogar mais bola, Gaston Ávila começou a jogar mais bola, Bareiro lá na frente começou a jogar mais bola, Herrera lá na frente começou a jogar mais bola. Fortaleza se encaixou na reta final, né? E Gaston Ávila seria uma boa contratação sim pro Vitória. Um time, tá ligado? Acho que é um cara que pode ser útil, é rápido, é talentoso, enfim. Mas pertence ao Ajax e volta pro Ajax, né, ao final da temporada, se não me engano. Então, o zagueiro Gaston Ávila, de 24 anos de idade. Outro argentino, Tomás Pochettino. Não fez uma grande temporada, apesar de ter terminado com pelo menos 10 participações em gols. Ficou quase um ano sem jogar bola direito, né? Jogando mal. Vídeo do que ele tava fazendo no ano passado e tal, lá naquele time do Fortaleza histórico do ano passado. Ficou quase um ano sem jogar nada, mas na reta final apareceu. Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Galo, deu assistência contra o Bahia. Enfim, com a chegada do Palermo, o Pochettino, acho que foi o jogador que mais recuperou o futebol de maneira geral. Acho que foi um jogador muito útil ao Fortaleza na reta final, e é o Pochettino, né? Já foi líder de assistência de Campeonato Brasileiro, acho que é muito bom jogador para vários times. Aí eu já acho que pode ser um jogador para descansar, jogador bom, sabe? Aqueles bom. Dá para descansar, botar no banco, né? Ficar no banco desses jogadores, ou até titular de algum outro time de meio de tabela também. Eu discordo de Wallace na questão do patamar de Pochettino. Eu acho que Pochettino é um jogador ali que você consegue compor bem numa Série A pra quem briga pra não cair. Tipo assim, de 13º pra baixo. Eu não consigo enxergar ele, sei lá, reserva do Corinthians, reserva, sei lá, do Atlético Mineiro. Não acho que seria uma boa contratação. Sim, acho ele um bom jogador. Sim, acho que pra um time que briga pra não cair, tipo Vitória, mais uma que eu indicaria, que pode ser indicado pro Vitória também. Eu gosto mais de Mateuzinho por característica, um jogador mais dinâmico, mais rápido, tecnicamente falando, melhor também. Porém, Pochettino também é um cara que tem um bom passe, tem um bom chute, tem um bom cruzamento, só que é um pouco mais lento, né? Um pouco mais cavalo cansado, vamos dizer assim. Então, eu acho que ele seria um bom banco para Mateuzinho. Tipo, tu quer jogar no 4-2-3-1, Mateuzinho de meia, Pochettino sendo teu banco? É uma boa. Pra quem tá ali na parte de baixo da tabela, eu acho que é uma boa. Outro que eu queria indicar, E eu não pensei em Pochettino, tá? No meu top 5 não tinha Pochettino. Mais um argentino, esse time tá lotado de argentinos, obviamente. José Herrera veio do Argentino Júnior nessa temporada. Jogou apenas 21 jogos pelo Fortaleza. Fez 5 participações em gols, 2 gols e 3 assistências. Uma média aí de uma participação a cada 4 jogos.
Não é um jogador assim que me chamou tanta atenção pela questão técnica, mas é um jogador extremamente dedicado, um jogador que não se entrega em nenhum momento, assim, fez um baita jogo contra o Bahia, por exemplo, na Fonte Nova. Acho que é um jogador que pode ser útil se desenvolvendo dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, uma parada meio Eros Mancuso, lateral direito, que também é difícil, né? Lateral direito, né? Mas um jogador que tem algumas questões, mas acho que pela intensidade, pela capacidade mental de estar dentro do jogo e tal, acho que pode ser uma boa dica para manter na temporada que vem dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E por último... Bom, Herrera também não estava no meu top 5 de indicação, porra, vou indicar Herrera, porque eu encaro ele como uma aposta. Como o Wallace mesmo falou, são 5 participações em gols em 21 jogos. E das 5 participações em gols, 3 só contra o Bahia, basicamente, que ele fez um gol e deu 2 assistências, ou foi 2 gols e 1 assistência. Acho que foi um gol e 2 assistências, não vou lembrar agora de cabeça. Aí fez um gol contra o Corinthians e foi basicamente em 2 jogos que ele farmou as 5 participações em gols praticamente. Melhorou muito nessa reta final, que Palermo conseguiu resgatar e recuperar. Fez boas atuações, mas também já fez péssimas atuações nesse mesmo recorte com o Palermo. Então assim, é aquela aposta que vamos ver. Vamos ver, não acho que vale a pena tu gastar grana, vou gastar 10 milhões em Herrera. Não faz isso, porque é aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que também não dê em nada e que tu vai perder 10 milhões aí no meio do caminho. Então, acho uma aposta bem arriscada. Eu também não tava no meu top 5 Herrera, não. Último, cara, mas não menos importante, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, videozinho, rápido, pocket, sem fazer alarde pra você. Breno Lopes. Eu sei que o Breno Lopes é um jogador que às vezes ficou meio marcado pela passagem dele pelo Palmeiras e etc., mas o Breno Lopes faz a sua melhor temporada em números desde a vida, eu acho, né? No final das contas. 17 participações, 10 gols, 7 assistências. Um jogador que chamou a responsabilidade no Fortaleza em vários momentos. Contra o Botafogo, inclusive fazendo puta de um gol, contra o Flamengo, enfim. É um jogador que talvez a expectativa sobre ele no Palmeiras acabou marcando o Breno Lopes. Mas é um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro que poderia ser muito útil na Série A do Campeonato Brasileiro. É melhor do que vários pontinhos aí que seu time tem, que paga caro neles. Acho que o Breno Lopes pode ser melhor do que esses aí. Tá bom? São esses 5. Falei de Eros Mancuso, falei de... Qual foi o outro que eu falei que eu nem lembro? Matheus Pereira, então fica pra vocês aí também 2 a mais. São jogadores que podem ser úteis dentro. Bom, sobre Breno Lopes, concordo. E esse aí, pra mim, já tá numa prateleira de Libertadores. Esse aí, ó, teu time tá no G4, irmão. Tu ter ele pra composição de grupo, excelente opção. Baita de uma opção. Pro Vitória, pô, espetacular. Pra quem briga pra não cair ter Breno Lopes, sensacional. É o cara da velocidade, é o cara do drible curto, é o cara da finalização. Ontem ele fez... Ontem não, né? Ontem ele fez um golaço contra o Botafogo no ângulo. Então, assim... reúne todos, é um cara muito físico, né, para recompor, para atacar espaço. Então assim, o combo de Breno Lopes é muito bom. Deve ser carinho, salgado, deve ser meia milha por mês, mas tá valendo, acho que compensa pra caramba. E se for 700 mil, vale ter Breno Lopes, vale o risco, tá? Breno Lopes é muito bom jogador, me surpreendeu também, jogou mais do que eu esperava pelo que ele tinha feito no Palmeiras, que era um perdedor de gols. Mas no Fortaleza perde seus gols ali, normal de qualquer atacante, mas agrega demais, tá? Bom, seguinte, para eu complementar, o que é que estava na minha mente? Gaston Ávila, quem estava na minha mente também era Breno Lopes, Barreiro cresceu muito aí nessa reta final de Série A, Eros Mancuso tava, Pierre não tava no meu top 1, né? O primeiro nome que surgia é Pierre, não, mas Lucas Sacha também, tá? Pra quem briga ali pra não cair, tem um Lucas Sacha de primeiro volante, eu acho que é uma boa contratação também, eu indicaria. Acho que é mais certeza, mais certeiro, né? Seriam esses 5 aí que dava pra indicar. Lógico, pra você fazer loucura, Breno Lopes. Vou fazer loucura, Breno Lopes. Só. O resto é tipo, pô, não precisa fazer loucuras, dá pra ir no mercado buscar outros, né? Até com salários menores. Enfim, concordo com boa parte da análise de Wallace Borges, com quase tudo, na verdade. E se inscreva lá no canal dele. Pra eu alongar o debate sobre os outros times, outros jogadores, né? Esporte. Cara, Mateuzinho na ponta direita é um bom nome pra você pensar em buscar, sem dúvidas. É que ele pode jogar de meia também. Tipo, pra aquele time ali que tá subindo da Série B pra Série A agora, é um bom nome pra tu ter na composição de grupo. Pra tá no grupo, irmão, Mateuzinho é um bom nome. Outro nome, esse aqui é meio que polêmico, mas Barleta, pra tá na composição de grupo, pra quem tá subindo da Série B pra Série A agora,
em tese não é um nome ruim de toda a desgraça do mundo. Apesar do péssimo ano que ele fez desde a partir de julho, né? Mas antes de julho ele era o melhor jogador do Sport. Não que isso seja uma grande missão, um grande feito, né? Porque o Sport nessa temporada, meu Deus do céu. Mas Barleta seria um nome de uma aposta. Não tem que fazer loucura, não tem que comprar Barleta, não. Pega por empréstimo, já que ele tende a sair aqui do Sport por empréstimo nessa próxima temporada. Pega por empréstimo e vê no que vai dar. Como uma aposta, não é para ser titular do teu time. Ah, vai ser titular. Não, não. Contrata ele pensando, ele vai ser banco. Um bom banco aqui para quem briga para não cair forte até a última rodada. Eu acho que Barleta pode ajudar. Apesar do péssimo ano que ele fez, né? Outro nome que eu separei aqui do Sport. Tem um tal de Matheus Alexandre, tô zoando, tá? Mas assim, Gabriel Vasconcelos, bom goleiro, deve sair do Sport, já comunicou que não deve ficar. Esse é um outro bom nome aí pra quem quer buscar do Sport. Derek Lacerda já saiu do Sport, então a gente já falou sobre ele aqui. Acho que Derek Lacerda, saindo do Sport, ele volta pro Cuiabá e deve ser contratado por outros clubes de Série A. Inclusive eu indicaria pro Vitória, hein? Derek Lacerda tem um perfil bem parecido com o que o Vitória busca. Força física, pode jogar de ponta direita, esquerda, centroavante. Cara, muito bom atacante. Eu acho que flutua por aí. Lucas Lima não vou indicar porque eu não quero que ele saia do Sport. Rivera tá indo pro Pachuca, então também nem vou indicar. E ele só vai sair do Sport por grana alta, mais de 10 milhões de reais. Então já fica algo meio que inviável. Eu estenderia essa lista aí, tá? Mateuzinho, Barleta e Derek Lacerda. Do meio pra frente, principalmente. Do meio pra trás não dá pra extrair nada de bom do Sport, tá? Bom, e o Ceará? O vídeo já tá meio longo, né? Mas e o Ceará? Eu coloquei 3 aqui na lista, cara. Dieguinho para jogar de segundo volante, pode jogar até de primeiro volante, até do lateral direito ele pode jogar, polivalente, marca muito bem, tem uma qualidade no passe ok, não é um jogador super talentoso do meio para frente, mas também consegue de vez em quando agregar ali com assistência ou outra tal, mas é mais um volante para construir ali a saída de jogo e marcar muito o tempo todo. É um cara muito constante, é muito raro você ver Dieguinho oscilar muito de atuação. Normalmente ele sempre faz boas partidas. Ele sempre vai estar te entregando ali, nota 7,5, 8, 8,5, 7,5, 8, 8,5 na média da Série A como um todo. Foi um dos melhores jogadores do Ceará na Série A. Esse é o primeiro nome que vem na minha mente. Segundo nome, William Machado. Na zaga, para quem quer, deve ser mais barato do que Gaston Ávila e eu tentaria ir atrás de William Machado. Nem tô entrando aqui em questão contratual, tá, gente? Tô entrando no debate de, seria útil para um Vitória, por exemplo. Esse vídeo tá muito voltado pro Vitória, tá? Porque é o time que eu mais cubro aqui no canal e eu tô colocando o perfil de jogadores que dá pro Vitória buscar. Eu falei sobre Eros Mancuso lá atrás, né, do Fortaleza. Eros Mancuso na lateral direita, outro jogador pro Vitória tentar ir buscar. É melhor do que Raul Cáceres, bem melhor, inclusive. Outro jogador para o Vitória poder ir buscar é Galeano. Eu não sou muito fã dele tecnicamente, mas, entrega seus gols. Foram 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols e fisicamente é um monstro, corre muito. Também bem a característica do que o Vitória gosta. Pontas que recomponham muito na marcação, que atacam o espaço e profundidade, que corram o tempo todo, que entreguem a vida e a alma em campo. Galeano é um desses jogadores. Agora, lógico, não é fazer loucuras por Galeano não, porque não faz sentido. Até surgiu informação que o Vitória estava negociando com o Marinho, né? Marinho, tecnicamente falando, é bem melhor do que Galeano. Mas Galeano é um pouco mais novo e fisicamente está até melhor. E nessa Série A entregou bem mais do que Marinho, que sofreu com lesões aí e não entregou quase nada, tá? Bom, do Juventude, Gabriel Talhari, Mandaca, Jadson e Marcelo Hermes. Na minha mente vem esses. Marcelo Hermes para ser um bom banco na Série B, na Série A, na lateral esquerda. Jadson e Mandaca, 2 bons volantes, tá? E Gabriel Talhari para jogar lá no ataque, pode jogar de centroavante, camisa 9, pode jogar um pouco mais aberto também, na espécie de 4-4-2, seriam boas opções ali. Todos esses nomes que eu citei aqui basicamente nesse vídeo, tá, gente? Não é pro Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, não. 99% de jogadores que eu citei aqui, se eu citei uns 12, 15 jogadores, 14 não, vai, quase que todos, tá mais voltado para times que brigam ali para não cair, né? Para times que estão ali na parte de baixo, principalmente focando no Vitória. E que se tudo isso tu conseguir contratar boa parte dessa galera com um bom trabalho de um treinador, tu pode até bater pré-Libertadores, dependendo do encaixe do time, todo o contexto, tá? Então, eu encaro mais ou menos dessa forma aí o que o Vitória poderia fazer nesse mercado da bola. É um norte, é um caminho. Esses 12, 15 nomes aí que eu citei durante o vídeo, tá? Bom, comenta aí se você concorda ou não. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!